Olá pessoal, professor Edson aqui, na parte 3 do nosso projeto de um aplicativo de listagem de itens. Então nós estamos montando essa estrutura, onde nós temos no nosso aplicativo um componente de tela, um Recycler View. Nós estamos montando um adaptador, que é o responsável por associar os dados à visualização. E nós vamos montar o nosso Layout Manager. Então nós já estamos aqui com a estrutura montada do adaptador. Agora vamos colocar alguns itens. Então dentro dessa classe MyViewDealHolder, nós vamos colocar um TextView informando qual é o componente que vai aparecer lá na tela. Então vai ter uma variável aqui chamada título e mais um TextView. Então teremos dois TextView, dois textos na tela. E a descrição aqui do título. Então vai ter um título. Esse título pode ser qualquer informação. No caso aqui eu vou montar como título a descrição do curso, né? O título do curso, a sigla do curso. Em vez de título, vamos mudar aqui um pouquinho então. Vou colocar sigla. Essa é a sigla do curso. Para vocês entenderem que pode ser qualquer componente. E a descrição do curso, por exemplo, sigla DS, descrição, desenvolvimento de sistemas. E assim vai aparecendo essa listagem ali na tela para a gente. Então, nós estamos montando aqui essa estrutura. Então vamos agora para um outro momento onde nós vamos criar o nosso layout. Nós já temos um layout aqui, onde nós colocamos o componente WebView, tá? Ou melhor, desculpa, o componente RecyclerView, tá? Corrigindo, RecyclerView. E agora nós vamos criar o nosso segundo layout, onde vai ser a definição, a estrutura, como que vai ser o layout dos itens que serão posicionados dentro desse Recycler View. Um botão direito aqui na pastinha Layout, New, nós vamos criar um novo componente aqui dentro, né? Nós vamos criar um novo arquivo de recurso de layout. Esse nome que nós vamos colocar aqui também poderia ser qualquer nome, nós vamos colocar adapter underline lista, poderia ser qualquer nome, tá? Ok, adapter underline lista, ele vai criar a nossa tela, nosso componente de tela, XML, e aqui dentro nós vamos adicionar um layout linear, layout horizontal, que eu quero colocar os componentes um ao lado do outro. Então vou arrastar aqui um linear layout horizontal, e aqui dentro desse layout linear, layout horizontal, vou colocar um text view para aparecer, colocar um text view, onde vai aparecer uma informação, e ao lado desse text view vou colocar mais um outro text view para aparecer uma segunda informação. Esse layout, linear layout, está ocupando toda a extensão da nossa tela. Então nós vamos fazer uma configuração aqui na sua altura, deixando ele como wrap content. Wrap content ele pega exatamente o tamanho aqui no nosso componente de tela, que é o text view. Aqui poderíamos, por exemplo, alterar a fonte, font size. Vamos clicar aqui no componentezinho. Vamos procurar aqui, né, o text size, né? Text size, aumentar um pouco o tamanho, colocar aqui um tamanho 20 para aparecer um pouco melhor a informação. Aqui também vou colocar 20. Poderíamos mudar o tipo de letra, o estilo, vamos destacar aqui o estilo, vamos colocar aqui um bold, um negrito, né? E poderíamos estar fazendo outras configurações que fossem necessárias aí, tá? Aqui também é o nosso componente layout, podemos clicar no componente, no recurso aqui de Infer Constraint, para que ele possa ficar conectado. Podemos mudar um pouco a distância, né, desse componente, colocando uma distância aqui de 8 do lado esquerdo, 8 do lado direito, para não ficar tão grudado ali na tela, tem um espaçamento. E assim nós montamos o nosso layout, né, a disposição dos nossos itens. Vamos mudar o ID, então aqui nós vamos colocar txt, vamos fazer uma mudança aí no nosso
né? Vai ser como que nós colocamos aqui no adaptador. Opa, só um minutinho. Nós colocamos sigla e desk. Vou usar esses mesmos nomes que fica mais fácil de associar depois. Então, txt, a sigla, enter, refactor, para ele atualizar o ID. Vamos mudar o ID aqui também, txt desk, enter, enter. Então, mudamos aqui o nosso ID. Muito bem. Então, vamos voltar agora para o nosso adaptador Java, adapter Java, nossa configuração. Vamos dar continuidade aqui na configuração. Então, dentro da nosso método aqui, né? MyViewHolder onCreate, vamos dar um espaçamento aqui. E aqui nós vamos configurar a nossa visualização. Então, vamos colocar aqui a classe View. Vamos usar um nome aqui, item lista, nome de uma variável. Vamos associar o Layout Manager. Fazer uma associação do nosso Layout Manager, .from, né, de onde vai vir esses dados, from aqui maiúsculo. Ele pegou aqui Recycler View, não é Recycler View que eu quero, é um layout, acho que esse layout não é o Layout Manager, é o Layout Inflator, onde nós vamos inflar, a hora que esse método, né, onCreate, vai ser o responsável por inflar os nossos itens ali na lista. Então, nós vamos falar de onde virão esses dados, from, e passar alguns parâmetros. Parent.getContext, dentro do nosso contexto, .inflate, para que ele consiga inflar aqui os nossos itens de tela. Inflate. Opa, deu algum probleminha aqui. Deixa eu voltar a refazer de novo, que assim já parent já pega esse aqui, ó. Em vez de digitar parent.getContext, pega essa opçãozinha aqui. E agora aqui fora do parênteses, né? .inflate, vamos inflar o nosso layout. Então eu passo r.layout. Qual que é o nosso layout que eu quero carregar, né? Como que se chama a nossa tela que eu quero inflar? Eu quero, a hora que passar por esse método de criação, né, de tela da minha classe MyViewHolder, eu quero que ele infle qual layout? Eu quero que ele infle esse layout aqui que nós criamos, onde nós colocamos os dois text view. Então, aqui nós vamos buscar classe R, .layout, nome do nosso layout que eu quero inflar. Adapter lista. Vírgula, parent, são alguns parâmetros necessários aqui para compor a estrutura. E esse último parâmetro nós não vamos utilizar, vamos definir ele como false. Esses itenzinhos que aparecem aqui, por exemplo, ó, de um cinza mais clarinho, não precisa digitar que ele já coloca automaticamente. E aqui nós não podemos, nesse momento, retornar nulo. Nós temos que retornar o nosso item de lista que nós definimos aqui. Então, vamos instanciar aqui a nossa classe new MyViewHolder e vamos passar como parâmetro o nosso item lista que foi definido aqui em cima para que ele consiga inflar o nosso layout. Então, esse método, né, que nós estamos utilizando aqui, o onCreateViewHolder, ele vai ser o responsável por carregar a nossa tela de lista usando o adapter da nossa lista lá do XML. Então, através dessa estrutura, né, que nós colocamos, usando aqui uma variável, dentro dela falamos que de onde vai vir essa informação, que essa informação que a gente quer inflar, né, que a gente quer carregar ali, é o nosso adapter lista, que é o nosso componente de tela, e aqui passamos a variável que foi definida aqui, né, nosso componente de item de lista, para ele consiga carregar a nossa telinha. Então vamos aí para mais uma informação. Agora vamos recuperar os itens dessa tela. Então vamos procurar aqui o Public MyViewHolder, dentro da classe MyViewHolder. Nós vamos colocar aqui algumas informações, né? Então nós colocamos ali a sigla, para ver que ele já consegue enxergar aqui para nós, igual a item view, qual que é o item, né, de tela. Nós vamos colocar, vamos pedir para ele encontrar para nós, através do Find by ID,
usando a classe r.id, ponto, e aí ele vai buscar o nosso componente de tela, que é o txt sigla, o id que nós colocamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o item desk, igual a item view, find view by id, r.id, ponto, ele vai buscar o nosso componente de tela, que é a descrição. Então aqui nós conseguimos, através desses componentes, nós conseguimos recuperar os nossos itens da tela. Ou seja, nós estamos informando aqui dentro dessa classe MyViewHolder, né? Nesse super item view, por isso que eu tenho que usar o componente item view, né? Itens de tela, itens de visualização. Quais são os itens que serão carregados? Quais serão os itens que serão visualizados? Então, são os itens que nós definimos aqui, ó. TXT sigla e o TXT desk. Então, aqui nós estamos informando que nós queremos recuperar esses itens aí de tela. Então, vamos finalizando por aqui, para não ficar muito extensa essa aula, esse conteúdo. Depois voltamos numa outra parte para finalizar. Até mais!